Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e estou terminando a especialização em Psicologia Analítica pelo Instituto Dédalus. Esse é o nosso quarto vídeo, dando continuidade à leitura do livro da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. O livro aqui, estamos na página 24. A psicologia ocupa, em vários aspectos, uma posição especial entre as ciências. Ela se diferencia de todas as outras disciplinas empíricas pelo fato de que esse objeto, a psique, é simultaneamente a condição subjetiva e objetiva para o conhecimento, independentemente se o pesquisador observar o outro ou a si mesmo. Por isso, a única garantia de verdadeira objetividade está na experiência de uma crítica à pressuposição subjetiva em relação às premissas psicológicas e filosóficas do pesquisador. Se o pesquisador estiver consciente de sua equação pessoal e conceder ao seu objeto a dignidade da autonomia, ou seja, se ele não reduzir a psique a um simples fenômeno derivado de processos fisiológicos ou instintivos, nem a considerar como um mero acidente de fatores espirituais ou sociológicos, mas compreendê-la a partir de sua própria realidade, então a pressuposição subjetiva não é, em princípio, diferente daquela de qualquer outra disciplina. As ciências necessitam de um a priori, ou de um pré-julgamento, do qual possam se servir na delimitação das realidades entre si, ou seja, elas precisam de um princípio de seleção, com base no qual possam distinguir, no material dado, o essencial do não essencial. Aqui ele faz referência à nota de rodapé. Henrique Riquet. A nota completa conta com um longo comentário sobre as possíveis relações da obra de Riquet e de Jung. Esta se encontra ao final do texto. É a nota ampliada que eu vou trazer para cá, para a gente já entender um pouco dessa relação. Sobre o conceito de autonomia de Riquet, né? A autonomia é geralmente considerada como um conceito especificamente ético. Contudo, deve-se demonstrar que ela também contém um princípio filosófico geral. Livre, no pleno sentido positivo da palavra, é o significado de todo ato subjetivo que não é apenas desprovido de causa, nem apenas atribui valor de maneira genérica, mas reconhece um valor por causa da sua validade, ou seja, de forma autônoma. Assim, pode-se falar de liberdade em três aspectos, como a ausência de causa, como ato de valoração e como autonomia. O tipo de valor reconhecido autonomamente em relação ao seu conteúdo ainda não está em consideração. Apenas o reconhecimento do valor, desprovido de causa e realizado pelo valor em si, está em questão. Sobre o conceito de realidade, V. Eddington, Cambridge, The Nature of Physical World, University Press, Cambridge, capítulo 13, 1929. Tão fortemente a substância ocupou lugar de ator principal no palco da experiência que no uso comum, concreto e real, são quase sinônimos. Pergunte a qualquer pessoa que não seja filósofa ou mística para nomear algo tipicamente real. Ela quase certamente escolherá uma coisa concreta. Pergunte-lhe se o tempo é real. Provavelmente decidirá com alguma hesitação que deve ser classificado como real, mas sentirá que a questão, de alguma forma, é inadequada e que está sendo examinada de maneira injusta. As teorias científicas modernas romperam com a perspectiva comum que identifica o real com o concreto. Acho que podemos ir tão longe a ponto de dizer que o tempo é mais típico da realidade física do que a matéria, porque está mais livre das associações metafísicas que a física rejeita. Não seria justo, tendo recebido uma polegada, tomar um palmo e dizer que, tendo chegado a esse ponto, a física poderia muito bem admitir de uma vez que a realidade é espiritual.
Devemos proceder com mais cautela, mas, ao abordar essas questões, não somos mais tentados a adotar a atitude de que tudo o que carece de concretude está, por isso, condenado à irrelevância. Ele acrescenta, a citação completa seria: tão fortemente a substância ocupou o lugar de ator principal no palco da experiência que, no uso comum, concreto e real, são quase sinônimos. Pergunte a qualquer pessoa que não seja filósofa ou mística para nomear algo tipicamente real. Ela quase certamente escolherá uma coisa concreta. Pergunte-lhe se o tempo é real. Provavelmente decidirá com alguma hesitação que deve ser classificado como real, mas sentirá que a questão, de alguma forma, é inadequada e que está sendo examinada de maneira injusta. No mundo científico, a concepção de substância está completamente ausente, e aquilo que mais se aproxima dela, a saber, carga elétrica, não é exaltado como o principal protagonista acima das outras entidades da física. Por essa razão, o mundo científico frequentemente nos choca por sua aparência de irrealidade. Ele não oferece nada para satisfazer nossa demanda pelo concreto. Como poderia, quando nem sequer conseguimos formular essa demanda? Tentei formulá-la, mas nada resultou, exceto o ato de apertar os dedos. A ciência não ignora as provisões para as sensações táteis e musculares. Ao nos afastar do concreto, a ciência nos lembra que nosso contato com o real é mais variado do que parecia à mente do macaco, para quem o galho que o sustentava simbolizava o começo e o fim da realidade. Não é apenas o mundo científico que agora ocupará nossa atenção. De acordo com o último capítulo, estamos adotando uma visão mais ampla, na qual os esquemas cíclicos da física são abrangidos juntamente com muito mais. Mas, antes de nos aventurarmos nesse terreno mais arriscado, devemos enfatizar uma conclusão que é definitivamente científica. As teorias científicas modernas romperam com a perspectiva comum que identifica o real com o concreto. Acho que podemos ir tão longe a ponto de dizer que o tempo é mais típico da realidade física do que a matéria, porque está mais livre das associações metafísicas que a física rejeita. Não seria justo, tendo recebido uma polegada, tomar um palmo e dizer que, tendo chegado a esse ponto, a física poderia muito bem admitir de uma vez que a realidade é espiritual. Devemos proceder com mais cautela, mas, ao abordar essas questões, não somos mais tentados a adotar a atitude de que tudo que carece de concreto está, por isso, condenado à irrelevância. No prefácio, Eddington escreve: este livro é, essencialmente, conteúdo das conferências de Ford, que proferiu na Universidade de Edimburgo, de janeiro a março de 1927. Ele trata do resultado filosófico das grandes mudanças no pensamento científico que ocorreram recentemente. A teoria da relatividade e a teoria quântica levaram a novas e estranhas concepções do mundo físico. O avanço dos princípios da termodinâmica trouxe uma mudança mais gradual, mas não menos profunda. Arthur Stanley Eddington, nascido em 1882 e falecido em 1944, Arthur Eddington, nascido em 28 de dezembro de 1882 em Kendal, Inglaterra, falecido em 22 de novembro de 1944 em Cambridge, foi um astrônomo, físico e matemático inglês que realizou seus maiores trabalhos no campo da astrofísica, investigando o movimento, a estrutura interna e a evolução das estrelas. Ele também foi o primeiro a apresentar a teoria da relatividade na língua inglesa. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se declarou pacifista, o que decorreu de suas crenças quaker fortemente mantidas. Sua fé religiosa também encontrou expressão em seus escritos populares sobre a filosofia da ciência. Em Science in the Unseen World, 1929, ele declarou que o significado do mundo não poderia ser descoberto pela ciência, mas deve ser buscado por meio da apreensão da realidade espiritual. Ele expressou essa crença em outros livros filosóficos. A Natureza do Mundo Físico, 1928, Os Caminhos da Ciência, 1935, A Filosofia e a Ciência Física, em 1939.
Aqui termina a nota ampliada, vamos dar continuidade ao texto. Outro critério a priorístico a que devemos estar atentos ao demarcar a realidade do psíquico é a sua posição intermediária entre as ciências naturais e culturais, que decorre do seu objeto de estudo. A psique tem um lado geral e outro individual, sendo que o aspecto paradoxal é uma característica essencial de sua natureza. E Jung diz as seguintes palavras que são fundamentalmente importantes sobre o assunto. Na nota de rodapé, ele traz a informação de que o que ele vai falar, que eu vou ler em seguida, está no volume 8, que é a natureza da psique, das obras completas, o capítulo 13, que é o problema fundamental da psicologia contemporânea, os parágrafos 649 a 688. Então, quais são as palavras que o Jung vai falar? O conflito entre natureza e espírito é uma imagem da natureza paradoxal da psique. Ela possui um aspecto físico e outro espiritual, que aparentam ser contraditórios, pois, em última análise, não compreendemos a essência do psíquico. O conflito entre os aspectos físico e espiritual apenas demonstra que o psíquico é, em última instância, algo incompreensível. Sem dúvida, a psique é a nossa única experiência imediata. Tudo o que eu vivencio é psíquico. Tudo o que jamais podemos saber consiste em matéria psíquica. A psique é a essência mais real, porque é a única experiência imediata. É nessa realidade que o psicólogo pode se apoiar, ou seja, na realidade do psíquico. Quando desloco minha noção de realidade para a psique, onde ela de fato pertence, o conflito entre natureza e espírito, decorrente de explicações causais, cessa. Eles se tornam meras relações de origem para os conteúdos psíquicos que emergem na minha consciência. Continuando. É necessário esclarecer aqui como o termo psicologia complexa se relaciona com o termo psicologia analítica, frequentemente utilizado até então. A designação psicologia analítica foi estabelecida por Jung e pela Escola de Zurique, fundada por ele quando se separaram da psicanálise freudiana em 1913. Até então, Jung havia presidido a Associação Internacional de Psicanálise. Por isso, desde então, entende-se por psicologia analítica, de forma geral, a psicologia de Jung. O termo analítica é utilizado porque a visão psicológica abrangente pressupõe o procedimento analítico, ou seja, a inclusão do inconsciente em oposição à psicologia puramente da consciência. No entanto, diferentemente da psicanálise, a psicologia analítica também não reduz a alma a um mero objeto de análise. Mais recentemente, Jung tem usado com maior frequência o termo psicologia complexa, especialmente quando se refere ao campo abrangente de sua psicologia sob uma perspectiva teórica. Por outro lado, a designação da psicologia analítica é mais adequada quando se trata do procedimento prático da análise psicológica. Aí aqui nós temos uma nota de rodapé. Vou ler a nota de rodapé, referente ao que ele falou nesse momento. Aquele que realiza tratamento analítico acredita implicitamente no sentido e no valor da tomada de consciência, através da qual partes anteriormente inconscientes da personalidade são submetidas à escolha e crítica conscientes. Isso coloca o paciente diante de problemas, estimulando ao julgamento consciente e à decisão consciente. Contudo, isso significa nada menos do que uma provocação direta da função ética, assim trazendo à tona a totalidade da personalidade. Esse é o que eu li agora, fez parte das conferências apresentadas no 6º Congresso, em Dresden, 31 de abril de 1931, e foi publicado também em 1934. E também está nas obras completas, no volume
16, capítulo 12, parágrafo 294 a 352. Tem também uma nota ampliada que eu vou trazer para cá para complementar. Para realizar com sucesso, deixa eu ver aqui. Para realizar com sucesso uma abordagem sistemática, o filósofo deve ser capaz de superar as alternativas e opostos de vários dilemas epistemológicos. Caso contrário, perpetua uma fragmentação conceitual da realidade como um todo. A formação conceitual de Riquet, portanto, opera com pares opostos que não se excluem, mas se incluem mutuamente. Sujeito-objeto, imanência e transcendência, pensamento teórico e não teórico, pensar e agir, forma e substância, identidade e diferença, realidade empírica, sensual, e realidade não empírica, não sensual, ser e validade, fatos e valores, ciência natural, ciência cultural, etc. Esses pares conceituais não são opostos no sentido de tese e antítese de Hegel, mas depois são elevados a uma síntese que estabelece uma nova tese. Pelo contrário, constitui uma heterotese mutuamente inclusiva, na qual a autonomia dos pares não é dissolvida em uma síntese, mas plenamente mantida. Trata-se de uma referência cruzada sistemática entre conceitos polares, em que o significado de um é explicado em termos do significado oposto do outro. A heterologia é, como veremos no capítulo 5, de importância crucial na justaposição conceitual de natureza e cultura, e, simultaneamente, na justaposição metodológica e delimitação mútua entre as ciências naturais e as ciências culturais. Estas constituem duas metodologias diferentes, mas complementares. Não são mutuamente excludentes, como frequentemente acreditam os adeptos das chamadas ciências do espírito, mas podem ser reconciliadas de forma heterológica. Citado em Riquet, Relevância, ele traz a obra na qual isso é citado. Então, retomamos a leitura. Depois dessa nota ampliada. Não é insignificante distinguir entre os dois termos, o que também explica porque os dois termos que ele se refere à psicologia analítica, é a psicologia complexa. Não é insignificante distinguir entre os dois termos, o que também explica porque as presentes exposições metodológicas e teóricas preferem o termo psicologia complexa em vez de psicologia analítica, mais amplamente conhecido, e, em razão disso, também mais frequentemente usado neste livro. A psicologia é a ciência dos eventos psicológicos, ou seja, dos processos psicológicos, seus conteúdos e suas correlações. O aspecto paradoxal da matéria, ou, para colocar em termos goetheanos, a coexistência do dividido, torna-se necessariamente também uma característica de uma psicologia, que é uma ciência empírica. Isso ocorre de várias maneiras. Como a psique possui uma natureza tanto geral quanto individual, tanto natural quanto espiritual, a psicologia, segundo a definição de Riquet, deve utilizar tanto o método generalizador quanto o individualizador. Mas há algo mais. A psicologia complexa possui dois métodos praticamente separados, mas teoricamente interrelacionados: a análise psicológica do indivíduo e a teoria científica, ou seja, a aplicação do conhecimento psicológico ao que é dado individualmente e os princípios psicológicos universais derivados da empiria. O conhecimento psicológico opera como uma categoria em si, sendo um julgamento sintético que abrange tanto o método e a estrutura da psicologia complexa, quanto a autocrítica psicológica de seu conhecimento aplicado. A aplicação do julgamento psicológico consiste na avaliação de contextos e na demonstração do seu significado psicológico.
O conhecimento psicológico é, simultaneamente, crítico e construtivo. A crítica psicológica, por exemplo, revela as motivações do inconsciente individual, a subjetividade dos processos projetivos e a base arquetípica das reações que parecem pessoais e específicas. Ela também proporciona um entendimento do tipo de atitude e de função, bem como de sua problemática, distinguindo conteúdos pessoais e impessoais pertencentes ao ego ou à psique objetiva. Quanto ao aspecto construtivo, podem ser citados como exemplos a conexão causal psicológica dos elementos de uma configuração de imagens inconscientes ou de uma série de imagens, abre parênteses. O elemento B, por exemplo, de um sonho, resulta como consequência psicológica do elemento A precedente, fecha parênteses. Soma-se ao método causal a interpretação psicológica de significados de imagens e símbolos inconscientes. Esses podem ser de natureza individual ou coletiva, recém-formados ou de origem histórica, ou ainda apresentar formas mitológicas ou ancestrais. Nós vamos ficar... Eu vou encerrar o vídeo aqui, porque, dando continuidade, para não quebrar o raciocínio do que vem exposto em seguida, que tanto tem nota de rodapé como notas ampliadas. E para o vídeo também não ficar muito longo. A gente se vê.